Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Educativa, tudo bem? Olha, pessoal, hoje aqui nós estamos com uma diretora muito legal do Colégio Siglan, é a Renata, e hoje o nosso papo vai trabalhar um pouco relacionado à parte de educação. A gente vai entender um pouquinho sobre gestão, estratégia, a parte de educação, então espero que vocês gostem desse papo. E se você curtir todo o nosso podcast, deixa aqui nos comentários, comenta, curte, vai ser legal saber a opinião de vocês. Outro ponto importante, a gente quer agradecer os nossos patrocinadores. Quem patrocina hoje é a Engenhoteca, que é uma empresa de cultura maker, criatividade e STEAM. Então vale lá conferir depois o site deles no www.engenhoteca.com.br. Vamos começar? Bom, eu quero que na realidade a Renata se apresente, fale um pouquinho do Colégio Siglan. E seja bem-vinda. Eu sou a Renata, sou diretora lá do Colégio Siglan. Tenho uma história lá no colégio já há um tempo, né? Fui mãe no colégio, primeiramente, depois passei como professora por um bom tempo, fui para a coordenação e há 1 ano e meio venho sendo diretora lá na escola, administrando a turminha toda. Muito bem. Renata, lá no Siglan, hoje vocês têm todos os segmentos? Vai desde educação infantil? Me conta um pouco mais. Nós temos desde o berçário até o 9º ano. Sim, até o 9º ano. Temos lá uma turminha que entrou com a gente com 4 meses, Uhum. 9 agora, Nossa, né? 4 meses. 4 meses. E olha, Ajudamos na evolução dele. uma coisa me chamou a atenção, que você até me contou aqui nos bastidores, mas acho que é legal a gente comentar um pouco dessa história. O que significa a palavra sigla? Siglan é uma junção do nome das antigas mantenedoras do colégio. Uhum, Então eram 2 irmãs e uma cunhada. uhum. A escola tinha o nome de Cristal, quando era uma escola de educação infantil. E aí, quando ela foi ampliando para o fundamental, viram que os adolescentes não iam gostar de andar com uma camiseta escrito Cristal, Faz né? sentido. O cristalzinho da mamãe. E aí fez a junção do nome delas, né? As Aham. siglas do primeiro nome das meninas. E lá você mencionou que já trabalha lá há muito tempo, né? Já. A gente não vai revelar aqui quantos anos, né? Mas você já tem uma experiência educacional muito forte, né, dentro do colégio. E lá você falou que começou como professora. Sim. Como que foi a sua trajetória dentro do colégio? Então, eu comecei como professora de educação infantil, eu dava aula numa outra escola, né, num bairro Uhum. próximo, e meus filhos eram alunos lá. Então, quando iniciou o ano que eu fui fazer a rematrícula, a diretora falou: olha, se entrar 2 alunos numa turma, nós vamos desmembrar. Você aceita trabalhar com a gente? Eu falei: aceito. E aí, naquele dia entrou, graças a Deus. E aí, eu entrei como professora de educação infantil. Uhum. Aí, fiquei um tempo, depois eu fiquei como professora de fundamental. Aí, eu saí, fiquei 3 anos num outro colégio. Uhum. E aí, quando voltou essa nova mantenedora, eu voltei também. Perfeito. Nunca mandei currículo para lá. Sempre assim: olha, estamos precisando, você gostaria de vir? Aí fui. É o famoso QI, né? Quem indica é Graças importante a nesse Deus. aspecto. E aí já estou lá já há um bom tempo nessa volta. Uhum. Aí também voltei, fiquei 1 ano como professora do fundamental. No ano seguinte, ela me propôs a coordenação. Na coordenação, acho que eu fiquei mais de 10 anos. E o ano Uau! passado, Aham. ela me propôs a direção, um E, novo desafio. e como é que foi esse desafio para você? Me conta. Então, quando a nossa mantenedora da escola, ela foi embora do Brasil, né? Hoje Uhum. ela mora em Portugal. E foi por uma promessa de Deus, né? A Uhum. escola é uma escola de princípios cristãos. A gente trabalha com o Mackenzie. O Mackenzie visa muito a cosmovisão. Olha que Então, interessante. mostrar ali a criação de Deus em tudo Uhum. mesmo. E ela já teve o Siglan através de uma promessa de Deus. E ela Uhum. tinha outra promessa aí também. E ela foi seguir aí o que Deus pediu para ela, né? E um dia ela me ligou numa quarta-feira: preciso de uma reunião com você urgente. Fizemos lá a nossa reunião e ela me propôs. Eu fiquei feliz, porque assim, é um Uhum. reconhecimento do seu trabalho, mas primeiramente fui pedir direção, né? Uhum. 2 pessoas que é muito importante na minha vida ali na área da direção. Primeiro Deus, que eu fui Uhum. pedir para que ele me capacitasse novamente, e meu pai, que é um exemplo para mim de vida. E aí fui. Então, assim, são desafios, né? Peguei a escola com algumas situações que estavam acontecendo, tive que conquistar os pais, eles fazer acreditar
no meu trabalho, no trabalho da nova equipe que estava se gerando ali, porque foi a mudança de direção e coordenação, né? Somos 3 unidades, então era uma diretora nova e 3 coordenadoras novas. Uhum. Então a gente tinha que fazer os pais acreditarem no nosso trabalho também, né? E nesse momento, Rê, qual que foi o maior desafio de vocês? A conquista com certeza foi uma, mas como é que vocês superaram essa conquista de fazer com que os pais realmente entendessem o projeto pedagógico do colégio? A escola, a gente vinha daquela situação da pandemia que a gente Uhum. fechou a escola, né? E depois a escola se manteve fechada, Aham. né? A pessoa que estava na direção não gostava muito de abrir, de facilitar para os pais entrarem. Uhum. Então, o pai, quando ele se sente com a porta fechada para ele, ele acha que ali tem um problema. Exato. Então, a primeira coisa foi a gente abrir a escola para os pais mesmo. Uhum. Então, fazer reunião de pais em horário acessível, para que eles viessem conversar com o professor, ser acessível para os pais. Então, é preciso de uma reunião. Não tem, tem que marcar um horário. Que dia será que eu posso atender? Não, pai, pode Uhum. entrar. Uhum. Ó, tô ocupada ali que eu tô atendendo uma mãe, daqui a pouco a gente conversa. Uhum. Então a gente foi abrindo para os pais, ainda que poderiam contar com a gente, né? Uhum. É o que eu sempre falo, não é perfeito, né? Perfeito só Uhum. Jesus. E ali não é. Nós Uhum. temos o nosso desafio, mas a gente trabalha com a verdade para os pais. Então a gente não consegue isso e não vamos conseguir, e assim, ou agora o que dá para fazer, a gente vai fazer. E hoje, Rê, me tira uma dúvida, como é que você concilia a gestão pedagógica, né, de toda a escola, esse desafio de fato de deixar as portas abertas, porque provavelmente essa é uma demanda que se abre para a escola, porque de fato, quando você tem a família mais próxima, é claro, como você mencionou, você traz os pais, você envolve eles, então eles acreditam mais. Mas como é que você concilia isso no seu dia a dia? Porque a sua agenda deve ser super desafiadora. É, eu acho que primeiro tem os eventos, né? A Uhum. gente procurou fazer eventos em horários e momentos que conseguisse atingir o maior número de Que pais, legal. né? Porque é o que eu falo assim, reunião de pais no período horário de almoço, né? Uhum. Período do meio do dia, o pai não vem. O Uhum. pai ele consegue vir cedo, que ele chega um pouquinho atrasado no trabalho, Uhum. ou no final do dia, que ele sai um pouco mais cedo. Então a gente foi colocando reuniões de pais, eventos em horário que a gente conseguia atingir o Uhum. maior número, né? Sim. Vir no dia a dia dentro do horário é um pouco difícil a gente receber, Uhum. né? A gente tem agenda digital, então o pai se comunica muito ali, a gente presta atendimento para os pais no mesmo momento, mas é o evento em si, né? Então, uma Uhum. feira cultural, uma reunião de pais, uma apresentação. Uhum. A gente programa tudo certinho, temos a nossa agenda também programadinha e dá certo. E, obviamente, quando você trabalha com eventos, provavelmente você tem uma equipe por trás também que está super envolvida, né? E é um desafio essa criação de eventos. Como que você faz para fazer a gestão e a formação dessas pessoas no dia a dia? Então, a gente já tem um calendário adiantado, né? Uhum. O calendário 2025 já está lá prontinho Tá de bom, tudo. olha, já estão bem adiantados Já está tudo mesmo. adiantadinho. Então a gente já vai se organizando com antecedência. Então tem a Uhum. professora de dança, é uma apresentação para as mães, Uhum. a professora participa. A gente também foi vendo que às vezes um evento num local mais bonito, um local mais sofisticado que o pai tinha que pagar, a gente tinha Uhum. um número menor de pais. Uhum. Então hoje a gente usa os espaços da escola, né? É uma escola grande, tem Sim. espaço para receber. Então a gente procura fazer ali dentro mesmo. Aí tem, né, os professores, coordenadores que estão por trás dando apoio e Uhum. ajudando fazer com que aconteça. E hoje, olhando para a escola, na posição de diretora, o que que você enxerga como o maior diferencial? Porque, assim, a gente está no momento agora do nicho educacional, que é a famosa campanha de matrícula. É. E essa campanha de matrícula é super desafiadora, porque a maioria das escolas, elas estão tentando angariar e trazer essas famílias para manter, né, consequentemente, a matrícula e para expandir a escola. Vocês têm alguma estratégia especial? Por exemplo, com certeza, trazer os pais para dentro, sem dúvida, né? Porque você abre e deixa a escola de uma maneira, uma gestão à vista e transparente. Mas hoje você tem esses desafios e como é que você está lidando com isso? Assim, a gente começou a mostrar para o pai o nosso forte no pedagógico, Uhum. né? Nós temos um pedagógico muito bom, né? Uhum. Nós temos um material de ensino que tem um nome muito bom. E a gente percebeu, assim, a gente conversando com a nossa representante pedagógica do material, e ela disse que, do Mackenzie, eu acho que pode falar, Pode, claro. que é do sistema Mackenzie, e ela falou para a gente que o nosso diferencial com a escola Mackenzie era o espaço. Uhum. Ela falou, vocês são Mackenzie. E aí foi onde a gente começou a trabalhar. Então a gente começou a mostrar para o pai que o nosso aluno
tem um pedagógico muito bom, a gente consegue dar esse pedagógico. Então, a gente fez simulados, atividades ali com eles para mostrar um pedagógico mais forte. Uhum. Né? Que hoje o pai precisa de um lugar de confiança para deixar o filho, mas ele tem que saber que eu estou pagando um pedagógico e o pedagógico está se desenvolvendo bem. Tá atuando, né? É. E, consequentemente, quando você traz esse pedagógico mais forte, você também envolve, engaja essa família. E olhando para o desafio em relação aos alunos, como que é o processo de engajamento? Porque a gente percebe agora uma geração vindo, né, advinda de pandemia, pós-pandemia, com diversas outras preocupações. As crianças, pelo menos é o sentimento das pessoas que passaram aqui, dizendo que as crianças estão um pouco mais, eu diria, agitadas, elétricas, muitos casos também de TDAH, de autismo. Como é que você lida com isso dentro do colégio, com a equipe pedagógica? Também muito caso de crianças com depressão, né? É Porque ficaram muito mesmo? É tempo verdade. recluso, né? Então nós temos aulas de socioemocional, Uhum, que a gente trabalha aí esse sentimento das crianças. Como eu falei, é uma escola de princípios. uhum, Então tem muitas regras que a gente não permite dentro da escola. uhum, O uso de celular, essas músicas mais mundanas. Então é uhum. um desafio, Eu né? imagino. Hoje o adolescente está conectado. Eu vou ficar numa escola 5 horas e não posso usar o celular. Uhum, É um desafio. Então a gente tem ali conversas diárias com eles, né? uhum, Explicando a importância. Não que não vai usar, vai ter momento que a gente pode usar na sala, uhum, mas saber usar a ferramenta no momento certo. uhum, Então, conversando muito com eles, assim, a gente mostra que vale a pena eu deixar o celular um pouquinho e uhum, me dedicar ali, né? Nós fizemos um simulado agora que foi muito bom. De uhum. 42 questões, tivemos aluno com 41 pontos. Uau! Então, isso que a gente mostra para eles, tá vendo? Vale a Uhum. pena, né? Sim. Você ficar aqui com a gente, vale a pena você deixar o celular um pouquinho. E essa questão do celular é uma coisa que os pais pedem para vocês, ou é uma coisa que vocês já tinham estabelecido como cunho pedagógico e de princípio, né? Como é que é essa história? A gente já tinha estabelecido, Já tinha né? Isso já estabelecido? é em contrato. O pai sabe que Aham. dentro da escola não tem o uso. É, Então, eles sabem também que quando a gente precisa fazer uma pesquisa, usar, porque a gente também não pode Uhum. é, virar as costas para esse mundo aí, né? Então, Exato. a gente mostra para o aluno a importância e como utilizar a ferramenta. Uhum. Então, para os pais, isso é muito tranquilo. Uhum. Quando o aluno está usando na sala, que a gente manda mensagem, conversamos hoje, estava usando o pai. Falei para não pegar, então eles apoiam a gente. Sim, É um momento que fica longe, né? é Quando a verdade. gente faz alguma festinha de final de semestre, a primeira pergunta é: pode trazer celular? Olha só. Para quê? Para tirar foto. Para tirar foto. Porque a gente já deixou trazer, principalmente os pequenos. Aí você olha, tá um num canto, outro no outro, Uhum. jogando. Uhum. Né? E aí a festinha não, é para que todo mundo se socialize. A Uhum. gente não, a professora tira. E é tranquilo. Uhum. Né? É uma regra que já existe há muito tempo na escola e eles estão super. Uhum. Assim, eles compreendem que é assim, sabe que não vai mudar, então ninguém Uhum. questiona. Você acha que isso pode também ser um diferencial das famílias que procuram a escola, Rê? Eu acho que sim. É. Eu acho que por ser uma escola de princípios cristãos, Uhum. né, e por ter essas regras, eu acho que é o diferencial. A Uhum. gente vê isso nas famílias que nós temos. Né? Uhum. Então, é você fazer oração todo dia antes de começar a aula, Uhum. né? Você mostrar para o aluno ali, quando você está trabalhando em ciências, sobre a natureza que foi criada por Deus. Uhum. Então, você traz para a criança um conhecimento que muitos não têm. Uhum. Né? Muitos alunos conhecem o que é Deus ali dentro da escola. Uhum. Então, eu acho que isso sim é um diferencial no nosso bairro, porque nós temos bastante escola, que é uma luta, né? Você Exato. A disputar concorrência é ali com grande, outro né? aluno, com outra escola, mas é o diferencial do pai Uhum. saber que a gente ainda prega esses valores com eles, né? De reconhecer, de fazer a leitura do versículo que consta na apostila, não só por fazer, Uhum. explicar, chegar na educação infantil e explicar de uma maneira simples. Uhum. Aqui está falando que a gente tem que respeitar o amiguinho, que a gente não pode pegar o que não é seu, Uhum. aqueles conceitos básicos que os nossos pais ensinavam, Uhum. né? E é onde a gente está ajudando hoje nessa educação, Uhum. que o pai deixa o dia inteiro na escola, Estabelece a base, né? e eles precisam trabalhar, então tem Uhum. alunos que ficam com a gente das 7 da manhã às 7 da noite, Então vocês têm um período integral lá integral. também. A grande A maioria dos grande maioria no alunos, integral. integral. A demanda dos pais, né, cada vez é maior, da É, questão de trabalho. Então, acho que isso é uma tendência que já não dá para mais voltar atrás, né? sim. E aí fora, né, a parte pedagógica, a gente
leva para aula de natação, a gente tem uma parceria com uma academia ali próxima, então a gente leva para natação, a gente tem aula de jiu-jitsu, então são aulas diferenciais que o pai gostaria que o filho fizesse, mas o tempo não permite, né? Não, e assim, outra coisa, né? Tá dentro da escola, Dentro da escola. tá num espaço onde ele já confia nas pessoas, tem todos os professores ali envolvidos, tem a estrutura, então isso facilita bastante, né? A família acaba buscando isso também. E para engajar adolescentes, porque lá você mencionou que também tem os anos finais. O que trabalho vocês têm feito para engajar? Ou para fazer com que eles tenham mais atenção durante a aula? Você falou dos exercícios, que eles estão indo muito bem também, né? Mas me conta um pouquinho. É mais difícil adolescente, né? Adolescente é uma delícia. Então, nossos adolescentes, a gente tem muito aluno ali que entrou com a gente pequenininho. Bebezinho, né? Então tem uma história lá dentro também. Para eles, o dia a dia, a parte pedagógica é uma coisa que está muito estabelecida com os pais. Os pais sabem que está na escola para estudar, né? E a gente procura fazer algo que eles gostem. Então, uma vez por mês a gente faz um recreio divertido, um tema diferente, eles vêm vestido diferente, uma hora cabelo maluco, uma coisa para tornar ali que é mais gostoso também, né? Tornar o dia deles gostoso. Porque a gente luta contra várias coisas fora da escola que torna o dia da criança que eles querem procurar, né? Ficar no celular, ficar com os amigos. Então a gente tem que fazer coisas para que ele fale, não, vale a pena ir lá para a escola. Então eu tenho uma parceria muito grande com os professores também, o professor se dispor ao lado do aluno, ensinar, não importa se eu estou dando aula para o 8º ano. Se eu estou com um aluno com dificuldade de aprendizado, eu tenho que fazer algo para ele. Eu não posso jogar essa responsabilidade lá no início do ano. Aquele professor do 2º não alfabetizou, né? Que a gente tem esse desafio de receber alunos de escola pública, de outras escolas, que vieram sem estar alfabetizados no 7º ano. Então, E eu imagino, né, eu queria até ouvir sobre isso, a discrepância entre a escola, o ensino público e o ensino privado. Então, você já me trouxe aqui um desafio de crianças que não vêm alfabetizadas. Você percebe outros níveis de desafio na área de educação quando essas crianças chegam no colégio? Sim, desde o início, né, do Fundamental 1. As crianças que frequentam a educação infantil na escola pública, ela entra para a gente, muitas vezes, sem saber pegar num lápis. Então, aí você está com o nosso aluno ali já lendo, escrevendo bonitinho, e aí você recebe um aluno que você tem que fazer aquele trabalho inicial de coordenação motora, de cortar, que ele não sabe nem pegar, apresentar, né? Não reconhece o que é letra, o que é número, então você tem que iniciar dentro da sala. Aí a gente entra com um trabalho de reforço, como eu falei, a gente tem muita criança no integral, então a gente faz um trabalho no integral também, com reforço, não tanto de atividades no integral, porque já fica na escola o dia todo. Exato. Então, com jogos, com brincadeiras mais, para ajudar na alfabetização. Ainda se torna mais fácil porque um 1º ano está iniciando a alfabetização, mas quando a gente recebe lá no Fundamental 2, aluno que só estudou em escola pública, que não sabe ler e escrever, aí o desafio é maior. Que triste. Maior porque as aulas são mais curtas, né? 50 minutos de aula. Aí ali é mais difícil. E olhando um pouquinho agora para tendências na área de educação, Rê, eu sei que você é muito antenada, sempre está olhando em coisas diferentes para a escola, até para o seu autodesenvolvimento e formação. O que você tem enxergado hoje no mercado de educação como uma coisa inovadora? Tem alguma coisa que você fala, ó, Jeff, isso é uma tendência, isso daqui vai acontecer, ou olha, estamos antenados olhando para esse ponto agora? Acho que tem 3 temas que mudam muito na escola, né? É o socioemocional, o maker e o inglês. Né? Hoje a maioria das escolas é escola bilíngue, né? Então são as 3 coisas que a gente tem que estar oferecendo, né? Nós temos os 3 pontos na escola, né? Então são as tendências porque hoje o aluno que não fala inglês, É verdade. ele já tem um pontinho a menos no mercado de trabalho, né? Eu falo para eles, vocês estão na média, né? Não pode, o pai não paga escola para você estar na média, para você sempre estar acima. Então o inglês é uma tendência que vem em alta nas escolas, né? É comum você ouvir a escola particular falar, temos projeto bilíngue, porque é o que está pedindo aí fora. E normalmente, como é que tem sido a implementação desses programas bilíngue dentro do colégio? Como é que funciona? Me conta um pouquinho. Nós tínhamos dentro da escola
uma escola de inglês. Tá. Então, o aluno em contraturno poderia fazer aula de inglês. Uhum, Né? Nós usamos o método Cambridge, uhum. então os alunos já faziam a aula. E aí, esse ano, nós entramos com esse projeto em sala de aula também, Ah, então ele está dentro da área das da disciplinas, grade. dentro da grade. Aham. Aumentamos, né, a grade de horário na aula de inglês, então esse projeto está dentro da grade também. E eles têm inglês, como funciona? Eles têm todos os dias? Não. Não, não funciona Não, assim. porque assim, a gente vai conversando, né, com Uhum, alunos que vieram de outra escola, com pessoas que trabalham em outra escola, pais também, uhum, e muitos pais falaram que sentiram isso do filho. Ele tinha lá o inglês básico, que uhum. os sistemas de ensino empregam de uma aula semanal, e de repente a escola mudou para um projeto bilíngue de 5 aulas semanais. Aham, E a criança se viu perdida. sim. Então a gente está introduzindo devagarzinho. Hoje a gente tem 3 aulas semanais. Né? Então, é o projeto totalmente em inglês. As provas são enviadas ali pela Cambridge, que são o mesmo método usado para a prova de certificação. Uhum, Então, a gente vai introduzindo devagar. E está muito tranquilo. uhum. Eles estão Né? se adaptando Se bem. adaptaram bem. Esse é o primeiro ano de vocês no inglês ou vocês já fazem isso há algum tempo? Com o projeto bilíngue em sala de aula, na grade curricular, é o primeiro ano. Aham. Agora, em contraturno, a gente já tem ele há um bom tempo. Então, Ah, a gente já tá. tinha bastante alunos no contraturno. Uhum. Então, mas na sala é o primeiro ano. E você também mencionou a parte da cultura maker e o socioemocional. O socioemocional, todo mundo está falando nisso agora também, Sim. né? Da importância. A gente está vivendo numa sociedade cada vez mais desafiadora. E como você falou, tem que preparar essa geração para o mercado de trabalho. Eu vi recentemente um relatório que dizia que as crianças de hoje vão trabalhar em profissões que ainda nem existem. É. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas queria saber sua opinião. É, Faz bem isso sentido? Isso é mesmo. verdade? E além de tudo, a gente tem que prepará-los porque eles estão vindo, assim, uma geração que não sabem receber o não, né? Uhum, Não sabe receber a frustração. Então, o sócio emocional é importante na sala para uhum, ajudar isso. Então, a gente vê crianças ali que se desestabilizam quando vê uhum, que não deu certo para ele, né? O seu projeto ali que você criou não deu certo. uhum. E agora o que que eu vou fazer? Para eles o mundo acabou. Uhum, Então a gente precisa ir trabalhando isso para que eles chegam lá na frente e saibam disputar uma vaga no mercado de trabalho, se preparem, né? Porque hoje, eu quero ser o que o meu pai é. Né? uhum, Vou ser professora porque minha mãe é professora, vou trabalhar em tal indústria porque meu pai trabalha. uhum. Só que é o que você falou, lá na frente não vai ter mais essas áreas. E aí, Exato. se a gente não prepara, o Uhum, inglês é um, né? é Se você não verdade. preparar. Eu tenho uma professora que foi minha professora na pós-graduação, que é a professora Thelma Vinha, da Unicamp. E ela falava assim da importância da questão da frustração, como você mencionou. A criança se frustrar pequenininha, com seus 5, 6, 7 anos, é uma coisa. O problema é ela não saber lidar com a frustração, a escola não fazer esse trabalho do socioemocional, e ela se frustrar, sei lá, com 30 anos, onde o É. impacto à queda é muito maior. Então, é o papel da escola, de fato. E que legal que vocês estão super antenados com essa questão do socioemocional também, trazendo o inglês. Então, assim, essa de fato é um diferencial, né? E você também falou da questão da cultura maker. Me conta um pouquinho, como é que vocês É, fazem lá? nós temos um trabalho do Maker, Uhum, também estamos desenvolvendo esse ano com eles. É um trabalho que vem dando certo, né? uhum. Assim, a gente às vezes foi visto como eles estão brincando, Normal, né? né? Mas é o brincar. E ali no brincar Exato. você vê como eles conseguem desenvolver tantas coisas. Uhum, Como de uma aula que estava na sala de aula e você levou para a sala maker, uma turma estava trabalhando sobre usina eólica. uhum, Aí a professora levou e falou: cada um grupo ali vai montar a sua usina e vai explicar uhum. quanto conhecimento eles É trouxeram. verdade. E de uma forma brincando. Né? É, Às vezes eles demonstram muito mais o conhecimento no brincar. geralmente é por meio de projetos, né? Projeto. Resolve uma situação, um problema, um desafio, e aí depois eles mostram como que eles resolveram, mais ou menos assim, né? Isso, isso. Que Né? legal. Tem os projetinhos que eles têm que seguir direitinho, Uhum, né? Mas às vezes a gente foge do que está mandando ali naquele projeto para usar algo que na sala foi muito produtivo. uhum, Né? Você olha o projeto, o exemplo da usina eólica. Não tinha um uhum. projeto ali falando disso, mas na sala foi tão produtiva a aula, o Foi tão rico, feedback que né? eles trouxeram, aí a professora usou e viu Uhum, mesmo quanta coisa eles montaram. Eles explicaram uhum. a montagem deles ali, o que eles fizeram, o que Legal. eles poderiam fazer para ajudar. Uhum. Então, foi bem gostoso. E olha, Rê, vários diretores que passaram por aqui também trouxeram um ponto, do seu ponto de vista, a respeito da inteligência artificial.
né? É muito comum a utilização hoje de chat GPT, acho que a maior parte das pessoas já conhece. Como é que está essa situação entre os alunos da utilização de chat GPT ou de outras inteligências artificiais? Você tem vivenciado isso lá? Não Ou... tanto, assim, a Aham. gente não recebe muito trabalho feito ali, Uhum, né? Porque a inteligência artificial, ela é importante, uhum, ela é rica, uhum, mas tudo que vem a gente tem que ensinar os jovens hoje como usar, o uhum. lado positivo deles. Legal. E aí você coloca um tema lá, vem um texto maravilhoso, mas aí você vai pedir as orientações, as Uhum, bibliografias. uhum, Então, às vezes, vem artigos que as crianças não reconhecem, então é isso que a gente vai mostrando para eles. É importante você usar aquilo ali como um meio. Eles têm a sala de uhum, informática, né? Então, usar ali como um meio de pesquisa, mas você não pode confiar fielmente, você tem que colocar ali uhum, o seu ponto de vista também. uhum, São umas inovações que vêm vindo que a gente tem que ir se atualizando junto com elas, mas ensinando sempre o aluno a usar com sabedoria, uhum, porque senão se torna fácil. Eu jogo lá o tema que o professor pediu, vai ser um trabalho, uhum, mas será que está completamente correto? uhum. Se é isso mesmo que acontece? Então tem É que verdade. ensiná-los. E é interessante, uma das pesquisas também que surgiram a respeito disso é que essas gerações que estão vindo são as primeiras gerações que têm um QI menor do que o dos pais. E é justamente o ponto de reflexão dessa pesquisa, ela fala sobre a importância, ou por exemplo, como você mencionou, eu posso jogar lá o meu trabalho, ele sai prontinho. Mas o que eu estou entendendo que você está falando é que tem que ter um pensamento crítico por detrás daquilo, Sim, né? Tem que ter um trabalho de pesquisa para saber se as fontes são relevantes, por que que você usou aquela palavra específica, né? Porque quando você joga lá no chat GPT, você já bate o olho e fala, ah, isso daqui é do chat GPT, né? E aí o trabalho do professor é ser o mediador desse processo, não é isso? sim. E a leitura também, né? Uhum, Hoje, por conta do celular, as crianças têm uma atenção muito curta. Os videozinhos que eles assistem uhum. têm 30 segundos, 1 minuto, então eles têm uma atenção muito curta. É a É, geração TikTok, né? a gente entrou com um projeto com eles agora, que é o projeto Coletivo Leitor, né? Uhum, Então, eles fazem leitura de um livro bimestral, esse livro físico. uhum, E lá no site eles têm outros livros para poder lerem durante o bimestre. Então foi muito difícil de introduzir, principalmente com os maiores. uhum. Porque imagina, pegar um livro de 40 páginas para ler, se eles estão Nossa, acostumados aham, ali com no vídeos de um um minuto. vídeo de 1 minuto no site GPT lá, um textinho curto. Aham. Então, foi desafiador. E como é que vocês lidaram com isso? Como é que foi essa experiência? Primeiramente, assim, gente, vamos ter que ler, tem trabalho, porque tudo que vale Aham. nota, né, eu vou ter que fazer. É. Então, tem nota, e a gente começou essa leitura na escola. Então, vamos fazer a leitura, vamos para um lugar diferente, Uhum, fazer a leitura de um modo diferente para eles sentindo o gostinho da leitura, né? uhum. E funcionou. Funciona, tá dando certo. Aos Estão lendo, pouquinhos, pelo né? menos os 4 livros do bimestre, eu garanto que eles estão lendo. Que bom. Agora, outros livros, a Uhum. gente vai ali introduzindo. São pílulas, né? A gente vai Exato, colocando neles. Então, tomara que leiam mais é mesmo. verdade. E você falou, Rê, sobre a questão da avaliação. Qual é a perspectiva pedagógica da escola sobre avaliação? Como é que, em geral, a escola faz as suas avaliações? Bom, nós temos avaliações mensais, Uhum, bimestrais e semestralmente nós temos o simulado enviado pelo sistema de ensino. uhum, A avaliação ela é importante, né? A gente sabe da importância da avaliação, a gente também presta serviço, documentação para uma diretoria de ensino. Mas não é o ponto uhum, principal para a gente poder avaliar esse aluno. uhum, Eu acho que no dia a dia, na sala de aula, às vezes o aluno sabe, você está fazendo um exercício, está falando sobre um tema, o aluno sabe tudo. uhum, Chega na prova, ele vai mal. Então tem ali o emocional dele trabalhado. A gente sabe que é importante, mas a gente não pode levar somente aquela nota da prova uhum, como questão. É isso aqui que é o aluno. Porque às uhum. vezes o aluno não é aquilo que está na nota, né? Exato, aquilo é uma fotografia, né, do que É, aconteceu naquele momento. Se o aluno está passando mal, ou se ele teve um mau dia, isso vai impactar, vai. né? E aproveitando esse assunto, a gente também fala bastante aqui nas conversas a respeito da inclusão. Como que funciona esse processo de inclusão também dos alunos aqui dentro do Colégio Siglan? Temos bastante, né? Aham, Hoje é bem comum mesmo. uhum, Nós temos uma psicopedagoga sim, que auxilia junto, então ela não atende individualmente um aluno, uhum, ela faz uma avaliação da sala, e aí ela
propõe, cria junto com o professor um material específico para alguns alunos, Uhum. né, para trabalhar. Nós tivemos uma turma que ela criou ali um método junto com a professora de 1 hora por dia para a sala toda. Uhum. Então, aquele aluno que tem uma deficiência, que tem um grau abaixo da sala, que não está nos pares, Uhum. ele evolui e a sala também. Mas nós temos bastante desafios, né? Porque Uhum. às vezes numa sala você tem um aluno com síndrome de Down, um aluno com TEA, e aí Uhum. você tem que propor ali conteúdos diferentes para eles. E, no geral, esses alunos conseguem se adaptar facilmente com o apoio também da estrutura, né, da psicopedagoga. A adaptação dele na escola é bem tranquila, né? Nossos alunos estão adaptados. O que a gente tem que fazer um trabalho ali semanalmente é na adaptação do material. Uhum. Então, às vezes a gente cria ali um sistema para aquele aluno e aí a gente vai vendo que não está dando certo. Então, vamos Uhum. voltar e criar um outro método, Uhum. né? Às vezes o aluno surpreende com a gente, mas a gente tem a psicopedagoga ali presente e fora os acompanhamentos que o aluno faz fora. Então, Uhum. se o aluno faz algum acompanhamento com psicólogo, a gente também recebe para uma conversa, para trabalhar junto, né? Uhum. Temos bastante visita de psicóloga, psicopedagoga, de alunos específicos que vêm ver Uhum. como é que ele está fluindo na escola. Uhum. E aí a gente senta junto, a gente olha, a mãe está fazendo assim em casa, é interessante vocês continuarem aqui, Uhum. para que esse aluno evolua, né? Então a gente está Perfeito. sempre com a porta aberta para Que essas trabalho pessoas. desafiador, hein, É, Rê? Uau, mas é gostoso, parabéns, né? é. É o que a gente estava comentando aqui também nos bastidores, né? Quando você é picado pelo mosquitinho da educação, não tem como, né? Eu fiz magistério, né? Aham. E não me vi em outra área. Eu falo assim, acho que parar a pensar, o que você faria se você não fosse professora? Não sei. Não sei, porque é uma coisa que eu amo. Eu falo, feliz o homem que pode passar 1 hora com uma criança. É verdade. Né? E eu sou feliz porque eu passo Com um dia com várias. uma criança. Não uma, mas várias, né? Várias. Eu chego na unidade do berçário e me falam, ai, já chegou. Você vai tirar as crianças todas do ritmo. Vocês estão lá bonitinhos, sentadinhos. Eu falo, bom dia, eu só falo bom dia. Aham. Aí eles saem, eu pego no colo. Isso é tão gostoso, E né? é um amor pela educação, né? E ver aquele ser se desenvolvendo, né? Essa semana a gente teve uma situação bem gostosa de Uhum. presenciar, né? Eu estava na minha sala na hora de ir embora e um aluno começou a chorar. Uhum. A avó chegou para buscá-lo e ele chorando, chorando. E a minha sala é bem próxima da saída e eu só ouvi a avó, de novo isso? Todo dia agora. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Saí. Uhum. O que foi? Posso ajudar? Todo dia, ó, tô vindo buscar atrasado. E ele fica chorando que não quer ir embora. Uh! Todos os dias, eu vou mandar a roupa dele para cá. Aí eu, ai, que delícia. Isso é É, gostoso. isso é Fala, a criança que recompensador. fica o dia inteiro na escola, Uhum. é uma coisa que eu bato muito na tecla. Eu falo, a escola tem que ser É prazerosa, isso mesmo. né? A criança tem que ter prazer. O Uhum. pai, quando vem visitar uma escola para colocar o seu filho, ele olha a parede, ele olha a mobília, Uhum. né? Ai, eu não gostei da cor, Uhum. não gostei disso. A criança não. Uhum. A criança, quando ela vai embora chorando que ela não quer É o ficar, melhor sinal, né? não é porque ela gosta do prédio, do espaço, Uhum. ela gosta do tratamento dela ali. Exato. Né? Então, isso é importante. A criança Uhum. que fica o dia todo, a gente é um pouquinho do pai dele, a gente é um pouquinho da mãe, Uhum. a gente é um pouquinho da avó, a gente ensina sobre Deus, Uhum. a gente faz parte da Uhum. criação. É Então, tem que ser verdade. prazeroso para ele aquela Tem que escola. ser, não tem como, né? E é assim, é um aprender fazendo, né? É. A criança tem que estar inserida nesse contexto. E se ela é bem tratada e ela vê aquele como um espaço social, onde ela vai se desenvolver, ainda tem todo esse respeito, como você mencionou, puxa, é o melhor das recompensas, né? Aí você vê a É rematrícula, né? verdade. Você fala assim, é um desafio. Rematrícula é um desafio para a Uhum. escola, mas aí eu me vejo como mãe. Uhum. Então, você pegar seu filho na escola e seu filho ir embora chorando porque ele gosta daquela É. escola, às vezes você fala, nossa, tá difícil para mim pagar a escola, Uhum. mas vale a Vale pena. a pena. Vale a pena, porque a gente tem, né, o Uhum. pai, a mãe, ele tem tanta frustração. Ah, eu Uhum. trabalho o dia inteiro, eu não fico com meu filho, né? A Uhum. semana é E tão vai aquele corrida, peso, né, das E aí você famílias. fala, bom, mas eu tô deixando ele num lugar que ele gosta, que ele Uhum. vai embora feliz. Que Então, bom. dá uma satisfação pro pai também, É né? A verdade. gente, como mãe, você vai. Tenho 3, né? Então você fala assim, fico feliz, né? Não fiquei com meu filho, mas consegui proporcionar para ele um dia Uhum. que ele se sentiu bem. É Isso que verdade. é gostoso. E Rê, vamos falar um pouquinho do futuro da educação. Isso é bem desafiador, né, de pensar, mas como é que você enxerga
hoje, passando pela toda a sua carreira de gestão no nicho da educação, como professora, coordenadora, hoje diretora, como é que você enxerga o futuro da educação? Como é que vai ser a escola do futuro? Difícil, né? É, o Difícil, que é o né? mundo ideal na sua visão? Eu acho que é assim, é como a gente já comentou aqui, né, no decorrer, né? A gente luta muito com a internet, com o celular. Uhum, Então, eu acho que hoje está cada vez mais difícil você ter bons professores, uhum, eh, alunos engajados que queiram estudar. uhum, Então, eu acho que para o futuro, a gente vai ter aí uma demanda de alunos. Eu vejo dois tipos de aluno. Aquele aluno que está numa escola porque ele precisa, sim, porque a lei obriga que ele esteja numa escola, e aquele mínimo de aluno que está numa escola porque ele gosta de estudar, uhum, porque ele sabe da importância do estudo para ele, né? Hoje uhum. os alunos querem ser youtuber, Exato, querem ser. TikToker. Então a gente escuta isso, não Uhum, precisa estudar. uhum, Então é um desafio muito grande. A uhum, gente tem que trazer isso para o futuro deles ali. uhum. Você tem que ser YouTube, mas você vai ter que estudar, você tem que se dedicar para ser isso, É, né? Quanta coisa você tem que aprender para ser um YouTube. uhum, Então a gente vai ter um desafio maior, uhum, né? Eu tive minha mãe presente na minha infância, então eu uhum, ficava meio período na escola. E a educação da minha mãe. Se eu uhum, chegasse em casa, mãe, a professora brigou comigo, não importa. Você uhum. está errado e ponto É, final. Hoje não, o papel né? está Está invertido. invertido. Então essas crianças estão aprendendo assim, Uhum, a não dar total valor uhum, ali ao professor que está ali com ele, né? A escola. uhum, Então ele pode se tornar um adulto que fala assim, não, eu não quero o que eu tive na minha infância, quero ser diferente, ou uhum, seguir às vezes essa situação de não valorizar tanto a escola. uhum. E me conta um pouco mais. E a escola do futuro? O que que ela tem que ter? Ai, bom, bom, eu acho que assim, para hoje da nossa escola a gente vai ter que mudar muito o método ali deles, né? Tá. Eu acho que trazer essa parte de internet ali para dentro da escola mesmo, Uhum, usar essas coisas que as crianças gostam, uhum, trazer o maker é uma coisa que eu acho que vai estar muito em alta uhum. por conta da criação. É, a internet ali, criar, você quer ser YouTube, então vamos criar vídeo, vamos criar coisas Vamos ali. aprender a editar Vamos aprender a vídeo, editar, vamos aprender a montar um texto antes de fazer o vídeo, um roteiro. monte de coisa. Eu acho que a gente vai ter que se engajar aí, virar todo Uhum. mundo youtuber na escola. E aí eu vou aproveitar esse gancho, Rê. O professor está preparado para esse cenário, na sua visão? Então, por exemplo, a gente também mencionou e conversou aqui que existe até uma discrepância entre o que a faculdade pratica, né, é um certo abismo, e o que Ensina. acontece de verdade na escola. O professor vai estar preparado para esse cenário? Eu acho que não. Só com a faculdade, não. Uhum, A faculdade vem muito do brincar hoje, né? Ela não uhum. valoriza, o que a gente comentou hoje, uma faculdade às vezes está custando mais barato do que uma escola. É verdade, Né? O é valor verdade. da faculdade está mais em conta. Eu acho que só com a faculdade não. O Uhum, professor tem que se atualizar mais, uhum, tem que procurar outros cursos para poder se complementar. uhum, Né? O maker, que é uma coisa que está em alta, e eu acho que é uma coisa que vai estar muito mais em alta. uhum, Hoje você pegar um professor, nem todos ainda sabem trabalhar corretamente o maker, sabe dar o valor uhum, para aquela aula ali do aluno. uhum. Vê, às vezes, como muitos pais veem, como uma aula de brincar. É Né? verdade. Nós vamos montar Lego. Uhum. Então, o professor vai ter que se atualizar um pouquinho mais. E eu gosto disso, Rê, eu concordo com você, assim, aproveitando até o nosso patrocinador como a Engenhoteca, que traz esses pontos também, né, de você colocar a mão na massa, de utilizar diversas ferramentas, o Lego como uma das opções, robótica, e aí resolver problemas, né? A gente volta para aquilo que a gente É. vem discutindo aqui no na nossa fala, no nosso podcast. E também da educativa, porque essa perspectiva a gente também percebeu nesse cenário, né? A educativa ela até surge por conta disso, porque a gente percebeu justamente essa discrepância no que acontece entre a prática na faculdade e a parte prática de fato de sala de aula ou de utilização de diversas tecnologias. Então, isso daqui nos moveu como educadores aqui na educativa para criar esses cursos e também utilizar, trazer isso para a sala de aula. Então, não basta simplesmente, como você mencionou, trazer esses elementos se você não prepara o professor, se você não forma. Então, esses são pontos importantes que a gente leva em consideração. E aí, hoje, olhando essa perspectiva do professor, Rê,
o que que o Ciglan tem feito para preparar esse professor também para o cenário futuro, já sabendo que o uso dessas tecnologias ou dessas inovações para engajar esse aluno são necessárias? Nós temos para o professor uma plataforma de cursos, né? Aham. Então, ali o professor tem diversos cursos que ele pode fazer. Estou com uma dificuldade de ensinar ali o meu aluno na matemática, então tem um Uhum. curso lá, né? O curso Maker também, os Uhum. professores estão fazendo cursos. Então ele já vem passando por essa Vem passando. formação. E o curso que eles fizeram sobre Maker, também ensinar exatamente o aluno, pegar ali uma caixa de sapato e que nós Uhum. podemos criar daí, né, que pode ter relevância para esse aluno no Legal. dia a dia, valorizar o material. Então, a gente está preparando eles com vários cursos, Uhum. tanto o curso Maker como cursos em sala de aula. Eles fizeram agora um curso sobre ansiedade, Uhum. do Augusto Cury. A plataforma tem diversos cursos lá do Augusto Cury Uhum. para trabalhar o emocional, para trabalhar na sala de aula, Uhum. para o professor mais antigo entender ali. Eu ensinava o meu aluno B com Abá, e agora eu vou ter que ensinar de uma forma diferente, porque assim ele não vai aprender. Uhum. Então, lá do método fônico, um curso para Uhum. que ele se atualize Que bom, junto então com a criança, né? isso é importantíssimo, né, porque você já está preparando o professor para esse cenário. E aí eu tenho uma pergunta para você, Rê, que ela vai trazer uma reflexão. Olha que interessante, como é que você imagina, ou como você gostaria que a escola Ciglan fosse lembrada para os alunos daqui 10 anos, 20 anos? Eu faço a pergunta direto para os professores, assim, que Uhum. professor você quer ser para o seu aluno? Uhum. Né? Que a gente quer? Eu gostaria que o aluno olhasse para o Ciglan, que eu tenho uma história ali, Uhum. eu não me vejo só uma funcionária, né? Eu tenho um amor pela escola. E Uhum. é isso que eu queria do aluno que sai, né? Que ele passasse em frente à escola e a escola trouxesse para ele momentos bons, né? Trouxesse Uhum. uma sensação de prazer, de amor por aquele espaço. Uhum. A gente tem os alunos que saem do nono ano e voltam e falam assim: ai, como eu sinto falta daqui. Que É, gostoso. porque a gente acaba sendo uma família Uhum. ali dentro, então a gente Sim. coloca eles ainda na bolinha, né? Então é isso que eu quero, né? Que eu peço para os professores. Que professor você quer ser Uhum. para o seu aluno? Você quer que ele lembre de você com carinho? Ou Uhum. que ele lembre assim, aquele professor chato que fez É. isso? Então, automaticamente, aquele professor que vai trazer para o aluno uma lembrança boa, mas eu vivi toda essa lembrança dentro da escola, Uhum. né? Eu participei da construção lá dentro da escola. Uhum. Eu queria que eles passassem ali em frente à escola e tivesse Esse carinho, esse né? amor, né? Olhasse para o sigla, a cor dele já é vermelha, né? Aham. Então remete ao coração. Vou Exato. colocar só no coração mesmo. Então talvez você venha até em Tá em homenagem aqui, ó. homenagem. É normal, né? Vermelho e cinza faz É parte da verdade. vida para mim. Eu queria mesmo que eles olhassem e lembrassem que assim a cor já me remete ao coração, então me remete um carinho, um amor pela escola, Muito bem. né? E olha, Rê, a gente está encaminhando aqui para o nosso finalzinho e a gente trouxe aqui, abriu algumas caixinhas de perguntas onde os professores mandaram, né, algumas perguntas para você. Eu tenho aqui do professor Paulo Martins. Ele diz o seguinte: se você pudesse mudar uma coisa na educação hoje, o que seria? Se pudesse mudar uma coisa, a valorização da educação. Uhum. Não, eu acho que digo pelos governantes, né? Uhum. Valorizar mais o professor. Uhum. Hoje não é uma área bem Não é a valorizada, prioridade. né? Não é. Uhum. Hoje a pedagogia não é valorizada, os professores de aulas específicas não são valorizados lá fora, Uhum. né? A carga horária que eles colocam como um piso para o professor é baixa. Uhum. Professora Michele Ferreira pergunta: Renata, na sua opinião, quais habilidades você acredita que serão essenciais para os alunos no futuro? As habilidades, eu acho que essa visão que a gente tem ainda hoje de leitura, de escrita, de caderno, isso vai mudar um pouco, Tá. né? O aluno ele é mais antenado. Então, eu acho que as habilidades ali, o cognitivo dele mudou muito também do Uhum. que a gente era. Então, acho que essas habilidades ali do aluno saber se pôr em algumas situações, de saber viver ali naquele momento, de como resolver os conflitos, isso tem que mudar bastante ali para eles. Uhum. A Marta Adib, ela diz o seguinte: olha, olhando para a sua carreira, o que que você sugere para os professores, ou que dicas você dá para os professores que estão ingressando agora na área de educação?
Porque você já passou, né, Rê, por Por todas muito as fases, né? Você está numa posição hoje de gestão. Então, se você pudesse dar um conselho para a Renata, que começou lá no começo, o que que você daria de dica para ela? Primeiro, amar estar com uma criança, Uhum, né? Eu acho que você amar a criança, saber que ela é uma criatura de Deus, é a parte mais importante. uhum, E se dedicar, se dedicar ao que você faz. Quando você entrar na sala de aula, você saber que você está ali e você vai transformar a vida daquela criança. uhum, Então, aquele ser que está na sua mão, ele veio para que você transforme ele. Ele vem cheio de conhecimento, que ele também uhum, transforma a sua vida. uhum, Mas você vai transformar a vida daquela criança. uhum, Então, se você olhar para aquela criança com amor, não tem como dar errado. uhum. Não tem como você não atingir, né? Gostei do conselho, hein? Ó, se a gente tivesse uma máquina do tempo, ó, já enviar Eu para acho, lá. eu sempre gostei da escola, mas eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu ia Uhum, valorizar cada momentinho ali mais, uhum. principalmente com os pequenos, né, que são tão Sim, ricos. é verdade. E ó, a sua xará, a Renata Farias pergunta: como é que você lida com os conflitos dentro da equipe de gestão ou entre os professores? Essa é uma pergunta polêmica. É bem difícil, É. né? Eu acho que assim, dentro da escola é muito comum, principalmente funcionário que fica o dia todo, né? Aham. Fica o dia inteiro na escola, então virou a família deles ali, é como Uhum. dentro de casa, hoje eu brigo com o marido, amanhã não. Então, a gente tem muita conversa. Eu acho que a psicopedagoga, a psicóloga, ela não está ali só para ajudar um aluno, ela está ali Uhum. para ajudar um professor também, que às vezes vem cheio de dores para a escola e uma palavra errada que você fala, uma coisa que você Uhum. fala, já vira um atrito. Uhum. Ou um professor que ele é mais alegre, que chega, ai, hoje eu estou de bom humor, aquele professor é a gente vai conversando bastante. É que, assim, a nossa escola, por ser uma escola de princípios, Uhum. o professor que entra trabalhar com a gente, ele sabe. Uhum. Primeiramente, ele tem que ser cristão. Uhum. Tem que ser, tem que acreditar em Deus, senão Sim. você não consegue estar num lugar que é uma escola Exato, é a que é cultura do colégio, né? é, que é uma escola de Deus. Então, quando a gente pega um professor ali com conflito, a gente conversa, a gente traz para esse lado Uhum. também, né? Então, procura, a porta da coordenadora está sempre aberta, a minha porta está sempre aberta, a gente está sempre Uhum. conversando. Gente, vamos pensar, né? O Uhum. que diz lá na Bíblia? Uhum. Não é fácil perdoar quem a gente ama, então vou perdoar quem a gente É um desafio gigantesco. 70 vezes 7, vamos perdoar, vamos pensar. Amanhã, Uhum. quando você tiver cabeça fresca, você conversa, Uhum. né? Às vezes é mais difícil você ali apaziguar a situação com um adulto do que com uma criança, né? Uhum, é verdade. Temos a pergunta aqui do Saulo Feitosa. Ele diz o seguinte: Renata, quais são os seus maiores aprendizados ao longo da sua trajetória como diretora pedagógica? Como diretora, eu tenho pouco tempo ali, né? Tenho 1 ano e meio na direção. Eu acho que o meu maior desafio que eu tive que aprender a lidar, é com a parte mais burocrática, Uhum, né? A documentação, essas coisas. Esse foi um aprendizado que foi um desafio que eu tive quando eu recebi a proposta, se eu iria dar conta de fazer. Porque no dia a dia você conversar com o aluno, resolver é muito tranquilo, mas essa uhum, foi, acho que, o meu maior desafio. uhum. Isso daí. Temos a pergunta aqui da Marina Lorenzo. Ela diz o seguinte: Renata, como é que você motiva a sua equipe para alcançar objetivos educacionais da escola? Eu imagino que essa é uma etapa bem desafiadora É, também, né, Rê? no nosso planejamento, replanejamento, a gente não vem com a cobrança, né? A Uhum, gente tem que. Os professores têm que estar motivados, assim como os alunos, diariamente. uhum, Então, assim, a gente tem um ambiente bem amigável na escola, um ambiente bem gostoso de se trabalhar, e a gente vai conversando bastante, a gente faz planejamentos, faz reuniões, não só para mostrar o que não deu certo, uhum, né? Primeiramente mostrar o que deu certo, professor, você conseguiu isso, uhum, aqui não deu certo, o que a gente pode fazer aqui para melhorar? uhum, Né? Então, acho que conversar bastante com eles e muitas reuniões em grupos, né? Nós temos conselhos de classe, tudo, então tá o grupo ali para se ajudar. uhum. E nós temos aqui, já encaminhando para o nosso final, nossa última pergunta. Eu agradeço, viu, pessoal, pelo envio das perguntas. Agora, a pergunta é do Marcos Lopes. Ele diz o seguinte: qual é o seu estilo de liderança e como que ele influencia a cultura da escola? Legal essa pergunta, eu nunca tinha recebido. Olha, Marcos, obrigado pela pergunta. Bom, primeiro né, tema da escola, ali a gente prega
Deus, né? É uma escola cristã. Então, eu procuro seguir na liderança nessa visão, Uhum, né? Seguir os ensinamentos de Deus mesmo. uhum, Então, de conversar, de respeitar, de levar para ele uma palavra de conforto, de levar para ele o que o nosso Criador nos ensinou, uhum. né? Então, a gente se motiva ali no dia a dia com uma oração, iniciar com uma palavra de Deus ali para motivar o funcionário. Então, é isso que eu vou fazendo no meu dia a dia, pedindo direção para ele todo dia quando eu acordo, Senhor, que seja feita a sua vontade Me hoje, guie. me guie, que a sua vontade prevaleça no meu dia, para poder Uhum. seguir o que a escola pede. Sim. E, Rê, eu vou aproveitar aqui nossos minutos finais e vou pedir para que você deixe também os seus contatos. Como é que as pessoas te acham? Como é que elas acham a escola? Conta um pouquinho. A escola, nós temos uma página, né, da escola, que é www.colegiosiglan, com N no final, .com.br. Temos a página no Instagram, no Facebook também, Uhum. e podem mandar mensagem lá que a gente responde. E eu tenho meu Instagram pessoal, que é Renata Rocha. Também pode me mandar mensagem que eu respondo. Então, gente, ó, aproveitem. Não sou super antenada, não fico postando coisa, mas eu respondo, tá, gente? Sigam a Renata, que a gente também vai deixar os contatos que ela mencionou aqui no descritivo, nos nossos comentários, tá? Então, depois acessa lá. Acho que vai ser muito legal ter essa troca, né, Rê? Isso. Siga lá o colégio, a gente posta bastante coisa legal, bastante fotos, vídeos do dia a dia das Uhum, crianças, né? Eles apresentando a escola em inglês, uhum. apresentando projetos maker, a gente posta bastante coisa deles ali. Muito bom. E olha, pessoal, a gente quer agradecer você que ficou aqui com a gente. Muito obrigado por ter participado dessa nossa conversa tão gostosa, né, Rê? Foi, Saiu gostoso. vários assuntos aqui. Obrigado pelas perguntas. E eu também quero aproveitar e deixar aqui um cupom para você que está acompanhando a gente até o final na Educativa. Esse cupom vai aparecer a um cantinho da tela, mas ele também já dá direito para você a mais de 50 cursos da Educativa e de assuntos aqui que nós trabalhamos, sobre inteligência artificial, sobre cultura maker, sobre a questão socioemocional, sobre inclusão. Então, esses assuntos são muito relevantes. A própria Rê trouxe aqui para a gente muitas informações a respeito disso. E é claro, você que está acompanhando, quer se aprofundar um pouco mais, então acessa lá, tenho certeza que você vai curtir. Quero agradecer também os nossos patrocinadores Engenhoteca, que trabalham com a questão de cultura maker. E eu vejo vocês no próximo vídeo, no nosso próximo podcast. Até mais. E obrigado, Rê, pela sua vinda aqui. Espero que você tenha gostado, Ai, viu? adorei. A gente vem apreensiva, né? Assim, agora eu Normal. tava tranquila, mas aí quando liga a câmera você fica meio com vergonha. É Mas natural, foi daquele gostoso, né? friozinho na barriga, né? As borboletas, mas É, no final é um bate-papo gostoso. sim. Obrigado, viu, por ter aceitado. Eu que E ó, agradeço. gente, siga lá o Siglan Siga lá. depois, vocês vão curtir bastante a escola. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.